menos relacionada à natureza do que hoje, né? Então, hoje houve uma mudança na configuração da sociedade, como a sociedade está distribuída, né? O número de pessoas aumentou, o que faz também com que as residências diminuam de tamanho, né? Então, uma série de mudanças aí nos últimos 100 e tantos anos. Isso tem implicações no modo com que a gente vive hoje, né? Então, as novas tecnologias são aquelas tecnologias que surgiram depois da terceira revolução industrial, a partir de 1950, mais ou menos. Então, a gente já tem o advento de televisão, né? E aí, nas últimas décadas, de tecnologias portáteis, né? Então, essa terceira revolução industrial trouxe uma coisa que até então não existia, que é uma realidade virtual, uma realidade digital, e que não retrocede, né? Isso é um fato estabelecido. Essa realidade virtual digital com a qual a gente lida hoje não retrocede. Então, nós temos que aprender a lidar com ela. Os veículos também mudaram. Então, se antes nós tivemos o advento da televisão e depois, né, mas a televisão, por exemplo, não era acessível a todos, né, década de 50, 60, certamente um ou outro tem memória do avô contando, meu avô foi o primeiro a ter televisão na rua, né, ou coisas do tipo. Era um veículo ainda estável, estático, né, ali dentro da casa, pouco acessível, pouco popularizado, e com o tempo esses veículos foram ficando mais popularizados, mais acessíveis, né, então uma mudança de custo, né, uma redução do custo. As pessoas hoje todas têm celular, né, é um veículo acessível a todos, em que você tem muito mais controle, ele está na sua mão. E também existe uma mudança muito grande dos veículos nesses últimos 50 anos, que é o fato de os veículos portáteis hoje terem embutidos em si um design comportamental. Então, eles são pensados de modo a alterar e moldar o nosso comportamento. Então, por exemplo, as redes sociais. Vamos pegar como exemplo o Instagram, né? Ele tem um feed rápido e infinito, né? Que você pode ficar ali ad infinito, olhando. Os stories têm duração de 24 horas apenas, você consegue colocar stories de poucos segundos, de modo a manter o usuário conectado, né? Então, nada disso é em vão. Todas essas características são pensadas de modo a manter você ali preso, vamos assim dizer, né? Consumindo a mídia, né? Então, isso é chamado de design comportamental. Então, a vida passa a acontecer por meio de uma tela. Isso é uma coisa importante, né, de se pensar. A vida está acontecendo por meio de telas, né? Então, vamos falar das consequências disso. Como é que estão as crianças nesse contexto em que a vida passa a acontecer por meio de um quadradinho, né, de uma tela? Lembrando que eu sou mãe também de um aluno aqui e eu estou no mesmo barco. Eu só estou trazendo a informação para me colocar no barco junto com vocês e chorar as pitangas, né? Então, estamos todos no mesmo barco, enquanto pais, né? Enquanto pessoas preocupadas com a formação dos filhos. Eu estou na frente de alguém, vocês estão conseguindo ver? Tudo bem, né? Então, só retomando um pouquinho daquilo que o Fred falou na última aula, muito brevemente, eu não vou, né, me adentrar no conteúdo dele, mas como a criança aprende? É um pouco como nós aprendemos, né? Então, ele até havia nos explicado que a alma humana é dividida em 3 partes: a intelectiva, a vegetativa e a sensitiva, né? E a nossa parte intelectiva, que é algo que nos faz a imagem e semelhança de Deus e parecidos com ele, diferente dos outros animais, tem duas grandes potências, que é a inteligência e a vontade. Então, né, a inteligência, que é chamada de intelecto, tem a função de conhecer a realidade, né, de abstrair, retirar a essência das coisas, né, e a vontade tem a função de querer o que conhece, de desejar aquilo que conhece, e dirigir essas outras duas potências, que são inferiores, que as nossas potências vegetativas e sensitivas, né? Então, a parte intelectiva da criança vai se desenvolvendo aos poucos. Um bebê, né? A gente olha um bebê e as suas limitações intelectuais. Então, conforme esse bebê vai crescendo, ele vai adquirindo, né? Ele vai aumentando, crescendo na sua parte intelectiva, tá? Aos poucos, ao longo do crescimento da criança. Então, para que isso aconteça, a criança usa dos sentidos. Primeiramente os externos, que são 5, né? Então, ela ouve, ela vê, ela toca, ela sente, né? Ela cheira. E aí, tudo isso que é apreendido por meio dos sentidos externos entra e é processado por meio de sentidos internos, né? Que é o senso comum, a cogitação, a memória, a imaginação. Tudo isso vai alimentando e vai sendo processado por meio de sentidos internos. Desse modo, entendendo mais ou menos, a grosso modo, isso, a gente consegue perceber que
aquilo que se vê e que se ouve tem um papel fundamental na constituição e na ordenação do espírito da criança. Por isso é muito importante que ela não veja e não ouça aquilo que não é adequado, né? Até porque uma vez visto, não tem como não desver. Aquilo ouvido não tem como desouvir, vamos assim dizer, bastante aspas. Então a gente começa a perceber que é importante cuidar daquilo que se vê e daquilo que se ouve, né? Então, a criança, enquanto um ser em franco desenvolvimento, ao passo do seu crescimento, né, ela vai tendo um aumento gradativo do leque de interesses. Então, inicialmente, uma criança de 3 anos, quais são os interesses de uma criança de 3 anos? Os brinquedos e os pais. Só que uma criança já de 7, 8 anos, né, ela já tem interesses em amigos, em jogos, então ela vai ampliando, né, o seu leque de interesses. As telas podem entrar aqui, o videogame, né, e os pais ainda têm um papel aqui, né, já reduzido. Já uma criança, uma pré-adolescente, adolescente de 15 anos, o leque já é muito maior, né, então ela já tem interesse em jogos, em telas, em moda, né, em músicas e assim vai, né, de modo que o papel dos pais vai sendo reduzido, a influência dos pais vai sendo reduzida. Porque ela amplia o seu leque de interesse natural, né? Ela sai desse mundinho e vai ampliando. Então, é muito importante que daqui para cá, pelo menos nessa primeira infância aqui, né? Os pais tenham um papel muito preponderante, né? E muito importante na sua influência. Para que quando ela chegue aqui, ela precise já ampliar esse leque, ela tenha uma base solidificada para conseguir discernir entre o bem e o mal e fazer boas escolhas, né? Já ali na fase da adolescência. Por exemplo, uma característica importante que é preciso entender também, que se relaciona muito com esse tema, é que a capacidade de concentração da criança, ela é diferente ao longo das idades. Então, a criança no começo, ela tem uma capacidade de concentração muito pequena. Uma criança de 1 ano tem uma capacidade de concentração de 3 a 5 minutos apenas. E esse tempo vai crescendo conforme a idade também cresce. Na mesma medida, né? Proporcionalmente. Certo? Então, isso aqui implica no entendimento de quem é a criança e como ela lida com o seu meio, né? Para que a gente possa saber usar bem essas telas, né? Nesse contexto que a gente vive. Isso aqui é muito importante, né? Por quê? Porque isso tem consequências. Uma criança pequena, ela... Quem tem criança pequena aqui sabe. Ela mexe aqui, larga, mexe ali, larga, mexe ali, larga, mexe ali, larga, né? E aí, quando você olha para trás, então, um certo nível de caos tem que ser admitido. Não tem como. Porque isso faz parte do modo natural da criança de funcionar. Uma criancinha pequena. O que não significa que a gente não ensine sobre ordem, tá? Não significa. A gente ensina sobre ordem, né? As virtudes mais importantes ali, ordem, higiene, sono, né? Na primeira infância. A gente tem que ensinar. Mas a criança funciona dessa forma, porque ela não consegue ficar 20 minutos num brinquedo. Uma criança de 4 anos, né? Sei lá, 3, 4 anos, não consegue. Mexe aqui, explora, mexe ali, explora, mexe ali, explora e assim vai, né? Então, esse é o modo natural, né, de agir, né, em relação ao meio que vai cercar ela. Então, elas nascem encantadas com a realidade. Se você reparar, elas nascem encantadas. E se a gente alimenta isso, esse encantamento, aí que isso aflora. Então, ela abre um armário de panela, ela põe a panela na cabeça, depois ela tira, ela lembra do chapéu. Então, ela vai reproduzindo a realidade que ela vê na brincadeira. É isso que eles fazem, né? E põe o chapéu, e vira o chapéu, e depois vira o tambor, e depois vira o escudo, a tampa da panela, e assim vai, né? Elas nascem encantadas, ela vê a folhinha, ela vê a aranha subindo, ela, nossa, aranha, né? Então, é o modo natural de funcionar. Então, elas vão captar realidades particulares para poder criar um conceito, mas então elas vão generalizar depois. Da mesma forma que quando ela vê um cachorro pela primeira vez, ela mais ou menos capta as características de um cachorro, né? E depois ela vê um outro cachorro, ela vai ver as particularidades do cachorro, mas se um dia ela vê um lobo, ela vai falar, é o au-au, porque ela conseguiu generalizar o que é a essência de um canídeo, por exemplo, né? Tá? Então elas vão testando essas relações de causa e efeito. Por isso a criança pequenininha, ela deixa cair, aí depois ela pega e deixa cair, e você dá pra ela deixa cair, porque ela, na hora que ela deixa, que ela ouve o som, ela fala, nossa, que legal, cai. Aí ela quer cair de novo, então ela fica lá eternamente deixando cair. E se você der pra ela, ela vai deixar. Fala, meu Deus, como assim, né? Porque ela está testando relações de causa e efeito. Ela não sabe o que causa
o que, né? E o que efeito tem as coisas, tá? Bom, dito isso, entendido mais ou menos como é a cabeça de uma criança, esse assunto, a preocupação sobre o uso de telas por crianças é um assunto antigo, não é de agora, né? Então, muito do que eu vou falar aqui, eu retirei de um fascículo, que é esse fascículo aqui chamado TV, uma escola, mas de quê? É um fascículo de 1993, feito por uma sociedade civil de pais paulistanos preocupados com os desmandos da TV brasileira, já na década de 90, né? Então, uma sociedade civil criada nessa época, e chama O Amanhã dos Nossos Filhos. Tem um PDF depois, quem quiser, tudo que está aqui eu posso disponibilizar. Então, eles estão preocupados, né, sobre o que a TV na época, naquele momento, tendia a formar, né, que pessoas ela formaria, que programação estava sendo passada na televisão, quanto tempo as crianças estavam usando televisão, eram as preocupações, né, então está aqui, né, os pais e professores, né. Então, eles afirmam, né, nós vamos formar homens padronizados, sem profundidade, sem personalidade definida, sem princípios, sem convicções, né? Então, vamos explorar um pouco isso. Ele traz a ideia de que o ritmo orgânico, natural de apreensão das informações, né, do mundo pela criança, né, é lento, como a gente está falando, é lento e compassado, porque a criança vai crescendo, ela vai aprendendo essa realidade, né? E a pedagogia, uma pedagogia saudável, que chama de pedagogia clássica, justamente respeita esse tempo, respeita esse gradualismo, né, do crescimento, porque uma criancinha, as professoras aqui dos prezinhos, sabe que não adianta vir trazendo uma carga de informação muito grande, eles não vão conseguir aprender aquilo, são pequenininhos. Então, conforme as séries vão crescendo, é que a gente vai enchendo essa caixinha de mais informações, né? E aí, isso vai favorecer o surgimento do que ele chama de o fecundo depósito de questões não resolvidas. Porque quando eles chegam naquela fase do porquê, né, eles têm uma série de questões não resolvidas na cabeça. Por que isso? Mas por que aquilo? Por que projeta? Por que isso? Por que aquilo? Né? É um fecundo terreno, porque é dessa forma que ele vai explorando o mundo e entendendo como o mundo funciona. Né? E aí, é justamente nessa natureza da criança que entra o malefício da televisão, né? Eles estão, no caso, eles contam. Porque a televisão violenta essa natureza, né? Ela queima etapas, ela violenta essa natureza, ela queima etapas, porque elas vão apresentar para crianças, e isso se aplica perfeitamente aos dias de hoje, né? Com as telas portáteis, ela apresenta para crianças questões que a psique infantil não tem capacidade de conceber, não tem capacidade de discernir, não tem capacidade de entender. Então, você queima uma etapa apresentando coisas que a criança não tem capacidade de processar. Né? Num ritmo, detalhe, num ritmo alucinante. Se, né, na época, a televisão já tinha um ritmo muito rápido de propagandas, né? Os frames dos desenhos, os frames dos filmes, tudo muito rápido, né? Imagina hoje. Né? A gente sabe que essa é uma realidade piorada nos dias de hoje, né? Quando você vê o Instagram, né? As coisas rápidas, os filmes, os desenhos, né? É numa velocidade muito rápida. E aí isso vai, né? Vai de alguma forma, elas vão absorvendo, né? Todas essas informações, isso vai direcionando, isso vai dando direção para apetites e inclinações das crianças, isso vai estimulando apetites e inclinações. Sem contar toda a carga ideológica que pode vir por meio das telas, né? A carga ideológica, clichês, ideias, né? Então, isso é uma coisa também importante. A televisão e também todas as outras mídias, via de regra, elas podem ter por trás o que se chama de currículo oculto. Então, por trás daquilo que está sendo passado, existe, na verdade, um currículo escondido. Né? Existe uma agenda a ser cumprida de forma escondida, quando se divulga, se veicula, né, comportamentos, se veiculam padrões, né, de reações dos personagens, né, e etc. Tá bom? Isso vai configurando a cultura, isso configura a cultura, a visão de mundo e os valores, tá bom? E vai modulando o comportamento do telespectador. Essa modulação comportamental é chamada de engenharia social. A gente vai falar um pouco das novelas, rapidamente, mais para frente, né? O poder das novelas na engenharia social. Não existe forma melhor de você modular o comportamento da sociedade, senão por meio das telas, né?
E a gente vai trazer algumas informações que embasam isso aí, tá? Então, a TV, no caso, né, é uma reflexão sobre a TV, mas isso é só a gente aplicar para os dias de hoje, né? A mídia, ela vai ser distribuída e é como se ela se aplicasse a todos, mas não é dessa forma que um bom aprendizado se dá, né? Um bom aprendizado se dá de forma mais personalizada, porque cada ser humano é de um jeito, cada ser humano tem uma dificuldade, uma facilidade, uma demanda ou não, né? E aí, dessa forma, a mídia entrega uma série de respostas para as crianças sem que elas tenham nem tido tempo de fazer as perguntas. Entende? A coisa vem pronta, mastigada, uma série de respostas dadas, sem que elas sequer tenham tido tempo de pensar e perguntar algo sobre aquilo, tá? Portanto, ela se faz um instrumento ruim de aprendizagem, não um instrumento profícuo ou né, vantajoso, tá bom? E por quê? Porque tem um elemento importantíssimo que falta no aprendizado que poderia se dar por telas. Falta o mediador. Toda boa aprendizagem precisa de um mediador da realidade, que é o intérprete da realidade, o pai ou o professor. Porque nós balizamos, nós calibramos a realidade para a criança. Acontece em alguma situação, a criança vem você te perguntar se aquilo foi ok ou não. Mamãe, o que é isso? Então você baliza, você calibra. Não, filho. Por exemplo, uma forma de calibrar a calibragem da realidade é quando a criança que não tem domínio emocional, ela não controla os próprios sentimentos, uma criança pequena cai e rala. Ela chora como se não houvesse amanhã, né? Como se ela tivesse perdido um pedaço da orelha. E aí você olha e fala, filho, tá tudo bem. Olha só, foi só um arranhado. Você calibrou a realidade para ele naquele momento. Tudo bem, ele chora porque ele não tem controle emocional, não tem domínio sobre os próprios sentimentos. Então, ele chora muito. Mas você calibra e diz, tá tudo bem, foi só um arranhão, né? Você não valida aquela explosão sentimental dele. Você calibra, fala, tá tudo bem, olha, foi só um arranhão. Ah, tá, ele se acalma, né? Então, você calibrou a realidade para ele. Você foi um mediador em dizer o que é certo e errado, aquilo que tá bom ou mal, né? Estão entendendo o que eu estou falando sobre calibragem da realidade? Na tela falta, não tem um mediador, não tem um intérprete da realidade. O adulto interpreta a realidade da criança. A realidade vem, ela não tem capacidade de interpretar. E você faz isso, né? O problema é que não existe isso nas telas. Ela está aprendendo sem um mediador, né? E, detalhe, a melhor aprendizagem se dá quando a criança estabelece um vínculo afetivo com esse mediador. Por isso os pais conseguem ensinar, por isso que os professores com os quais as crianças estabelecem um vínculo, eles conseguem aprender com esses professores. É preciso de vínculo afetivo. E quando a gente senta para assistir um filme, eles perguntam o tempo inteiro, né? Porque eles querem isso, eles querem a interpretação daquela realidade. Isso acontece? Isso é verdade, isso, exatamente. Porque eles querem um mediador, eles não conseguem, né? Agora, uma criança que fica passivamente absorvendo aquilo, ela está absorvendo. Né? E o que está sendo passado? Né? Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das consequências de um uso excessivo das novas tecnologias, tá? Então, eu vou pontuar uma série de consequências, tá? E a gente vai atacar algumas, que eu acho que são prioritárias. Então, o excesso de informação que a gente tem hoje, a gente lida hoje, faz a gente muda a nossa noção de tempo. Quem aqui não acha que o tempo está passando muito rápido? Quem aqui não acha que o Natal já chegou? Porque nós já estamos em maio, acabou, você sabe? Acabou, já vou comprar o presente. Então, daqui a pouco é Papai Noel. Setembro está Papai Noel. Então, essa noção de que o tempo está passando muito rápido é devido ao excesso de informação. Né? Mudança nos relacionamentos interpessoais, então as pessoas têm menos relacionamentos sociais e vivem muito mais relacionamentos virtuais, sociais, porém virtuais, né? Você até tem que contar com pessoas virtualmente. A expressão do senso crítico, emborrecimento intelectual, massificação. Quem aqui não observa, né, o efeito de massificação das músicas, né? Um cantor surge, pronto, passa um tempo, está todo mundo cantando aquela música, né? Está todo mundo vestindo daquela forma. Há uma analfabetismo funcional, inibição de criatividade, inteligência e vocabulário. A apresentação indiscriminada de certo, imprudente, né, de certos conteúdos para as crianças, né, para a psique infantil, como o sexo. Erotização, homossexualismo, gênero, violência, coisas que a psique infantil não tem capacidade de lidar. Né? Alterações fisiológicas, então a gente vai falar de algumas coisas como TDAH, né? Ansiedade, dependência, perda do hábito de ler, que
perda dessa estudiosidade, que é esse desejo do aprender, né? Dissociação da realidade, isolamento social. Então, isso é um grande grupo de coisas que podem acontecer com o uso excessivo das novas tecnologias. Eu acho que uma das piores coisas é a dissociação da realidade, no meu ponto de vista de mãe, tá? Vocês podem discordar de mim sem problemas. Mas eu acho que a dissociação da realidade que se dá pelo conflito do timing da tela com a realidade. Então, o que acontece? A criança está tão acostumada com o timing, com o tempo com que as coisas acontecem na tela, que é rápido, que ela perde a capacidade de entender que o tempo da realidade é outro. Ele é muito mais devagar. E aí, então, por exemplo, ela não consegue suportar a espera, ela não tem paciência. Ela fica irritadiça, porque a coisa não anda. Claro, ela está acostumada com um dispositivo em que a coisa anda muito, né? Então, ela perde, ela está dissociada da realidade, tá? Então, quando ela está diante de soluções que são difíceis, são árduas, coisas que ela precisa empenhar energia, ela se frustra. Porque ela não consegue colocar energia dentro, né? Demora esforço, né? Ela se irrita, entende? Então, ela vive a ansiedade, ela vive a abstinência do dispositivo, né? Ela vive uma abstinência, porque ela está, em alguma medida, dependente daquilo, tá? Ela tem tédio, isso pode levar a consequências como obesidade, né? Porque o sedentarismo está relacionado a esse uso passivo, né, do dispositivo. Falta de curiosidade, vontade de aprender, né? Piora na memorização do vocabulário. Falta de fortaleza diante do que é árduo. Bom, eu vou falar melhor sobre aqui o tédio depois, tá? Um pouquinho. E o isolamento social, né? A dissociação com a realidade e o isolamento social. Tá, mas como assim isolamento social? Não é raro a gente, por exemplo, estar num ambiente de socialização como um restaurante, né? Ou um parque, enfim, não sei, um ambiente de socialização. E você vê que a criança, ao invés de estar participando daquilo, ela vai tendo uma oportunidade de socialização, certo? Seja com os pais, seja com o garçom, seja com o amiguinho que ela acabou de encontrar ali, filho de outra família. E você vê essa criança imersa na tela. Então, ela está isolada socialmente, certo? Ela está sendo furtada da oportunidade de socializar. Ah, não, mas é porque ela dá muito trabalho aqui no restaurante. Sim, mas é isso, né? A criança, como a gente falou, ela funciona dessa forma, né? Ela vai explorando, ela explora aqui, ela explora os palitinhos, depois ela vai no quartinho, depois ela volta, aí o guardanapo, é o garçom que vem, né? Então, ela está sendo furtada dessa oportunidade, está ali, né? Isolada socialmente. Porque acaba que a tela funciona quase como uma babá eletrônica. A tela silencia a criança, e a criança faz barulho. Todos sabemos, né? A criança faz muito barulho. Então, a tela silencia essa criança. Não deixa de ser, tudo bem, né? Isso pode ser um recurso ali pontual, que você precise usar, dependendo da situação que você está. Mas aquilo sendo usado rotineiramente tem consequências, né? Temos que ser sinceros com nós mesmos, né? Enquanto pais. Pode ser usado como um recurso pontual, ok, mas aquilo sendo usado rotineiramente, muitas pessoas vivem assim, rotineiramente silenciando as crianças por meio das telas, né? Tá? Então, ela entra também no mecanismo de se eu sinto, eu gosto, se eu não sinto, eu não gosto, porque como falamos dos sentidos externos, ela sente coisas, né? Ela absorve coisas pelo ver, pelo ouvir. Então, ela tem sensações. Se eu vejo, né, se eu sinto, eu gosto. Se eu não sinto, eu não gosto. É a mesma coisa da fé, né? A gente pode até ter um momento em que a gente sente, né, um amor por Deus, aquela coisa, aquele desejo. Você sente, você tem sentimentos. Mas tem momentos, a maioria, você não sente nada, né? E a fé tem que permanecer firme, mesmo você não sentindo, né? Nossa, mas eu não sinto vontade de ir à missa. Pois é, mas você não tem que sentir vontade para poder ir à missa, né? Porque se você for esperar sentir coisas para ser fiel a Deus e amá-lo, tá lascado, né? Então a criança entra nessa dia de se eu sinto, eu gosto, se eu não sinto, eu não gosto. Então, eu não gosto, né? De coisas que eu não sinto, por exemplo, né? Então, esses valores, né, que honram o homem, muitas vezes não se sente, né? Por exemplo, a capacidade de refletir maduramente, pesar prós e contras, dominar os freios das paixões, né? É preciso colocar esforço nisso. Das paixões desordenadas, né? Tudo isso você precisa colocar esforços constantes, né? Para honrar, para construir uma pessoa com esse tipo de valor, né? Dificilmente você vai encontrar um sujeito que cresceu
só nessa dia de gosto, faço, não gosto, não faço, né? Tudo bem? Quando a gente tenta ensinar uma coisa para a criança, deixe seu prato na pia, né? Ela pode relutar, não gosto, não quero, mas é preciso, não é preciso. É preciso ensinar, então ela precisa entender com o tempo que ela vai fazer coisas que não necessariamente ela sinta ou ela goste. Tá bom? Então é interessante que ele usa um termo, pouco se usa esse termo hoje, mas ele na época, né, falava muito da teledependência. Então o fascículo fala que são crianças, são jovens teledependentes. Hoje se usa outro termo, né, se fala de nativos digitais, né, crianças que nascem nessa era digital e que supostamente teriam mais facilidade para lidar com tudo isso aqui também é um mito, né? Então, tudo isso é uma mera coincidência com os dias atuais? Não, não é. Né? Os dias atuais são consequências de dias passados, de décadas passadas, né? Que a coisa hoje se aplica de modo piorado, tá bom? Então é isso. Os teledependentes acabam sendo sujeitos frágeis, né? Com fragilidade de alma, instabilidade, superficialidade, tirania dos caprichos. Quão caprichosa é a criança? Muito, muito caprichosa. Vocês sabem disso. Eles querem fazer aquilo que eles gostam, que eles colocaram na cabeça, né? E se você não molda e não forja essa criança nos bons valores, nos bons comportamentos, né? Transcendendo a motivação, que é uma coisa importante, transcender a motivação da criança. Mas por que eu tenho que fazer isso? Simplesmente porque é bom, porque é o que agrada a Deus. Transcender as motivações, né? Surgem pessoas superficiais, né? E, em última instância, né, crianças menores ficam amargas, impulsivas, irritadíssimas, né? Quando, então, vivendo nessa dia de gosto, não gosto, faço, não gosto, não faço, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre alguns dados científicos. Não vou esmiuçar, né, cientificamente os artigos, mas vou trazer as principais informações, tá bom? Então, se você faz uma breve pesquisa no Google Acadêmico, tá? Você joga lá, uso de telas por crianças, coisa bem rápida, né? Você já vê que sai uma enxurrada de informações. Isso eu coloquei em português, você coloca em inglês, então sai mais ainda, tá? Então, hoje a ciência vem trazendo muitas informações sobre isso, né? Graças a Deus. Em 2022, nesse Jornal de Revisões de Saúde Ambiental. Então, grande parte dos trabalhos são revisões bibliográficas, né, ou meta-análises. Então, meta-análises pega-se os dados de outros artigos, junta-se e faz uma análise estatística sobre eles. Ou uma simples revisão bibliográfica, uma estatística descritiva mais simples sobre também os resultados de vários artigos. Então, eles tinham 81 mil crianças, né, de 9 estudos. Então, 28 mil com TDAH e 52 mil controles, ou seja, saudáveis, né? Então, lembrando que o tipo do artigo que eu não falei, né? O tempo de tela, né? E a atenção, o déficit de atenção e hiperatividade, né? A desordem de déficit de atenção e hiperatividade, uma meta-análise sobre essas duas coisas. Então, quando eles comparam esses dois grupos, né? O tempo de tela relaciona-se com um tempo de tela maior que 2 horas por dia com o risco de transtorno de atenção e déficit de hiperatividade, porque eles medem por esse OR aqui, que é uma estatística chamada Odds Ratio, né, que é a chance de risco. Então, quando ela é maior que 1, quer dizer que a chance dessas duas variáveis estarem associadas e uma ser a causa e a outra ser o efeito é grande, né, positivo esse risco. Quando é igual a 1, quer dizer que a chance de efeito não existe, né, a chance de ter o efeito de não ter é a mesma. E quando é menor que 1, na verdade, a chance é de não haver efeito. Então, eles encontram uma estatística bem maior que 1, dizendo que existe uma chance de risco, sim, de tempo de tela maior que 2 horas por dia com o aparecimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então, a exposição excessiva pode contribuir significativamente para a ocorrência, né, desse tipo de transtorno. Né? Então, no fim, eles acabam sugerindo. É preciso, então, reduzir o tempo de telas, né, das crianças, tá bom? Para prevenir a ocorrência do TDAH, certo? Aqui nesse outro artigo, ele é de 2021, tá? Associação entre tempo de tela e atenção em crianças, uma revisão sistemática. É bem parecido, inclusive, o título do outro. Esse é um artigo brasileiro, né? Então, eles tinham quase 500 artigos, consideraram 41 na íntegra, incluíram 11, né? E a maioria dos estudos aí encontra uma associação entre tempo de tela e a atenção, né, nas crianças. Então, eles mostram que a exposição excessiva
de tempo de tela pode estar associado com problemas de atenção nessa criança, tá? Esse outro artigo também é uma grande revisão, a saúde infantil nessa era digital, tá? Saiu em 2020. E aí ele traz, como ele é uma grande revisão, ele traz vários dados importantes. Aí eu vou trazer alguns gráficos para a gente ver. Então, por exemplo, aqui é o tempo médio estimado em horas por dia, né, de gasto online por indivíduos entre 16 e 64 anos. Né? Então, os filipenses, são os que gastam quase 9, 10 horas por dia, tá? Gastos online, tá bom? E nos Estados Unidos, em 2017, o número foi estimado em 2 horas e 20 minutos por dia para crianças de 0 a 2 anos. Consumindo 2 horas e 20 minutos mais ou menos por dia de tela, tá? E 4 horas e 30 para crianças entre 8 e 12 anos. Nos Estados Unidos, em 2017. 18, 19, 21, 22, 23, 24. 7 anos atrás. Imagina hoje, tá? Então, aqui, por exemplo, é o número, né, a média, né, do tempo também de tela e a relação disso, né, com o aumento, a ligação entre a gravidade da obesidade e o número de horas de tela, né? Então, por exemplo, aqui são as pessoas que são severamente obesas, né, o azul claro, tá vendo? Então, conforme o número de horas por dia em telas aumenta, também aumenta-se a porcentagem aqui de pessoas obesas, tá bom? Tratadas em obesidade nos hospitais dos Estados Unidos. Aqui é uma porcentagem de mudança, né, uma mudança muito rápida entre 2000 e 2016, principalmente para o grupo aqui, de 15 a 34 anos, né? Então, um aumento expressivo, né, da taxa de suicídio, tá bom? Aqui, né? A taxa de suicídio aumentando muito grande entre 2000 e 2016, tá? Principalmente nesse grupo de 15 a 34 anos. Apontam, então, uma ligação disso com a dependência digital. E aqui, para mim, é a cereja do bolo do artigo. É o gráfico, né, o organograma mais importante, que é mostrando que acontece uma desregulação, tá, das vias de neurotransmissores no cérebro em desenvolvimento. O cérebro da criança está em desenvolvimento, né, tanto em termos cognitivos, né, ou seja, aspectos subjetivos como raciocínio, etc., mas também em termos físicos, fisiológicos, né? A massa cerebral, a quantidade de conexões sinápticas e etc., né? Está em desenvolvimento físico e psíquico, vamos assim dizer. Então, aqui para mim é a cereja do bolo, então, porque eles mostram que esse excesso de atividade online faz com que exista a criança entra repetidamente naquelas vias de reforço, né? Por exemplo, os joguinhos, né? Eu pulo, passo para trás e ganho a cerejinha, não sei, né? Esses mecanismos de reforço, né? Psicológico e recompensa, isso aumenta a dopamina, tá bom? E aí você tem uma desregulação na sensibilidade da relação de recompensa e punição, né? Você perde a sensibilidade dos mecanismos naturais de recompensa e punição. E isso aumenta o impulso, diminui, na verdade, né, o controle aos impulsos próprios, né, você fica menos capaz de controlar os próprios impulsos, e isso leva ao vício. Tá? Então, esse aqui é uma cascata de vício. Tudo bem, isso faz abaixar um hormônio que a gente tem que é chamado de ocitocina, tá? Que é o hormônio do amor, do bem-estar e tudo mais. Por outro lado, essa superexposição à luz artificial dos dispositivos, tá, faz com que aumente. Você aumenta essa luz artificial, isso desregula a melatonina, que é o hormônio da regulação do ciclo circadiano, do ciclo de sono, né? E também o excesso de luz, geralmente artificial, está relacionado a um sedentarismo e a uma falta de vitamina D, né? Ou seja, falta de sol, né? E aí, então, isso abaixa a serotonina, que é um outro hormônio, né? Isso perturba o ciclo circadiano, o ciclo de sono. Então, o sujeito fica muito tempo acordado, né? Por exemplo, na madrugada, ou dorme muito tarde, aí não consegue acordar cedo. Então, uma desregulação do ciclo natural, isso leva geralmente a fatores como obesidade. Essa desregulação do ciclo natural do sono leva também a ansiedade e depressão, aumento dos corticosteroides, que são hormônios de luta e fuga, né? Que a gente chama hormônio de luta e fuga. Então, você tem uma baixa, né,
da ocitocina, um aumento dos corticosteroides, isso tudo é chamado de estresse oxidativo, tá? Então, para mim, essa aqui é a cereja do bolo, né? A demonstração de como o excesso de atividade online, o excesso de luz artificial altera cascatas fisiológicas. Isso não só a criança, os adultos também, crianças e adultos, tá? Tudo bem? Então, vai afetar, né, negativamente as vias de transmissão de neurotransmissores, né? Tá bom? Serotonina, dopamina, tá? E as consequências dessa desregulação na infância são incomensuráveis, não se sabe ainda isso. A consequência dessa desregulação na primeira infância, na segunda infância. Num cérebro que está em desenvolvimento. Entendem? É séria a coisa. Não é assim, qualquer coisinha. É muito sério, né? Então, por exemplo, esse artigo, 2017, ele já trazia o que eles chamam de desordens das dependências de tela. Desordem de dependência de tela, né? Que é um desafio para a neurologia infantil hoje, né? Crianças que já apresentam essas desordens, né? Então, os resultados assim, mais expressivos, né? Resumidamente, né? Fala que esse excesso, por exemplo, de videogame, excesso dessas exposições à tela, podem levar a neuroadaptação e mudanças estruturais, porque o cérebro está em desenvolvimento ainda, né? Associadas a esse vício. E aí, algumas crianças têm já uma predisposição ao comportamento viciante, a desenvolver esse comportamento viciante que a gente fala aqui, tá? Que é esse addiction aqui, que culmina no vício, tá? Porque esse excesso de exposição pode alterar a expressão genética do cérebro da criança. Então, você modifica estruturalmente o cérebro, não apenas em termos de psique, né? Tá bom? E geralmente esses transtornos de dependência estão associados a um uso indiscriminado, ou seja, a um uso ilimitado das telas. Crianças que não têm dose, não têm dosagem. Então, o tempo todo ligadas. Coincidentemente, eu preparando essa apresentação, só fazendo um parênteses, preparando essas semanas para trás, uma amiga de Goiânia me manda mensagem, tem um filho um pouquinho mais velho que a Esther, 8 anos, estudando na escola lá. E aí ela falou, amiga, eu tô preocupada porque ele tá trazendo umas dancinhas do TikTok para casa, e aí a gente conversando, né? Ela falou, a questão é que o colégio não permite o uso em sala, mas permite no recreio. Falei, aí está o X da questão, a raiz do problema, né? Não deveria permitir em momento nenhum. Então as crianças levam e no recreio consomem TikTok. Ela falou que são músicas de funk. Ela falou, não, minha filha, é o tchan da nossa época, deixa o tchan no chinelo. Ela me brincou com deixa o tchan no chinelo. Então ela estava preocupada com isso, né? E que os amigos que fazem jogos online, ele tem quase 8 anos, 8 anos e pouquinho. Joga online, então ele chega em casa, ele tem o dispositivo, né? Ela vive problemas lá de uma família desestruturada, mas o pai deu, enfim, aquela coisa. E aí ela desliga à tarde, mas ela fala, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, ele vai, né? Ele gosta de bola e tal. E diz que no tempo em que ele está jogando uma bola, alguma coisa, 10, 20 ligações dos amigos solicitando para jogar online. E o que ela tinha a impressão, ela falou que eles ficam o tempo todo ligados. De manhã, de tarde, de noite, a hora que ele está indo dormir, tem menino ligando para chamá-lo para jogar online. Então ela estava preocupada com isso. Né? Foi coincidência, foi essa semana que a gente teve essa conversa. Então, esse artigo fala que uma política de saúde infantil necessariamente tem que ter uma postura de precaução. Porque se tem coisas ainda desconhecidas a respeito desse uso excessivo, como nós vamos permitir? Se nós não sabemos, de fato, todos os efeitos. Tem muitos indícios de efeitos negativos, né? Então, é preciso uma política de precaução, tá? Para o bem-estar e a integridade neurológica das crianças. Por exemplo, esse encontro aqui, né, da Academia de Pediatria, Sociedade de Pediatria, né, trouxe esse artigo publicado, né, que esse tempo de tela de dispositivos móveis, tá? Está relacionado, o excesso, com um delay, um atraso no desenvolvimento da fala das crianças, tá? Então, né, tem aqui todos os dados dos estudos, né? Então, a conclusão diz que aumenta-se, o uso excessivo aumenta o risco, né? Sempre trabalha-se com esse risco, o risco disso acontecer. Aumenta-se o risco de um atraso no desenvolvimento da fala, tá? Por quê? Porque as crianças que tinham, né,
maiores tempos de uso apresentaram maior delay na expressão da fala, no desenvolvimento da fala atrasado. Tá? No Brasil, como é que está, né, no Brasil? No ano passado, né, no final do ano passado, em outubro de 2023, foi aberta essa consulta pública. Tá? Então, se vocês entrarem no site do governo, vocês vão ver essa tela que eu coloquei, que era sobre o uso de telas em crianças e adolescentes. Uma consulta pública para ver a opinião da sociedade para a criação ou não de um grupo de trabalho, né, sobre isso. Para quê? Para a construção de diretrizes que regulem isso aí, ou que pelo menos orientem, né, os pais. Tá bom? Então, nessa consulta pública, quem tiver interesse de ler, é bastante interessante. É só você colocar isso aqui no Google, vai sair. Sai no site do negócio.br. Aí, lá eles trazem vários artigos, trazem textos, trazem informações, né? Por exemplo, esses dados aqui são produzidos geralmente por essas empresas que fazem pesquisas, né? Essas pesquisas populacionais. O Brasil é o segundo país de maior tempo de tela médio dentro da porcentagem de horas acordada. Então, a gente fica mais ou menos acordado umas 16 horas por dia, né? Mais ou menos isso. Então, metade disso, 8 horas por dia, né? Isso for uma população em geral, tá? Então, o Brasil é o segundo país com maior tempo de tela no período acordado. 52% desses mais ou menos 16 aí, né? Que a gente fica acordado por dia, tá? E só perde para a África do Sul, tá? Está em primeiro lugar, tá bom? Então, estamos aqui, ó, em segundo lugar no ranking, tá? Então, ele traz outras informações também. Em 2022, 92% da população entre 9 e 17 anos era usuário de internet aqui no país, né? Em 2022, 2 anos atrás. Sendo o celular o principal dispositivo. 86% desses usuários e 96% dos usuários de 15 a 17 tem pelo menos um perfil em rede social. Mais ou menos esse é o panorama brasileiro, né? Vamos assim dizer. Eu trouxe a informação mais importante. Tem outras informações lá, tá? Eles trazem também esse relatório aqui, tá? Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil em 2022. É feito por essa Kids, né? Que é uma empresa que faz essas pesquisas. Então, é feito, né? Foi gerenciado por esse comitê de gestor da internet no Brasil. E aí, então, feita essa audiência pública, né? Essa consulta pública, criou-se, né? Agora, né? Criou-se esse ano, ó, 14 de março, o GT, né? O Grupo de Trabalho para delimitar, né, orientações sobre o uso indevido, né, e abusivo aí de dispositivo pelas crianças e adolescentes, tá bom? É um guia, né? A ideia é a produção de um guia para guiar mesmo a população, orientar, elucidar, iluminar as ideias, tá? A respeito desse tema, tá bom? Muito bem. Mas esse guia foi criado pelo governo federal? Ainda não foi, porque saiu o GT agora, publicado no Diário Oficial da União agora, em março. Então, eles devem estar, né, produzindo o guia de fazer isso. Será que vai ter diretrizes para escolas? Tipo, não sei. não sabe nada. Não sei, não saiu. É muito recente, né? É um tema muito recente mesmo. Esse livro, né, chamado Educar na Realidade, é de uma educadora espanhola chamada Catalina Lepiguet. Acho que ela é radicada na Espanha, ela é canadense, na verdade. E ela tem um outro também chamado Educar na Curiosidade. São livros muito bons, de uma leitura muito fácil, muito gostosinha de fazer. E apesar de ele trazer muitos artigos científicos, né, muitos dados científicos, ele não é um texto cientificista, sabe? Engessado, assim, chato. Então, ela traz, nesse livro, os 3 grandes desafios, né? Ela começa pontuando esses 3 grandes desafios, que é o educar na curiosidade, né? Alimentando essa curiosidade, esse apetite, esse encantamento pela realidade que a criança tem naturalmente, né? Que é esse educar na curiosidade, que é o tema do outro livro dela, muito bom também. Educar no momento atual, ou seja, mediante os desafios atuais. Porque o educar hoje não é o educar na década de 50, que não foi o educar no século XVIII, XIX, né? E o educar no realismo, o educar com realismo, que é o respeitar essa natureza da criança, né? Havíamos falado sobre a efusão de questões que não são próprias para a pesquisa infantil, falávamos isso, né? Anteriormente, né? Temas que não são próprios, não são adequados
Então existe uma violação, né? Você violenta a psique infantil apresentando temas que ela não dá conta de discernir, ela não dá conta de entender e ainda alimenta apetites e alimenta paixões e instiga para lados ruins, né? Tá bom? Então ela fala que esses são os 3 grandes desafios aí. E que a criança precisa diariamente de doses de realidade. É isso que ela precisa diariamente. Toda criança precisa diariamente de doses de realidade, né? No sentido de que a eterna procura, né, por uma vida de sensações, uma vida sensacional, uma vida excitante, que é o que a mídia, a tela acaba trazendo, ela vai conduzir, né, ela fica no risco de conduzir essa criança a perder o contato com a realidade cotidiana. Ela fica tão imersa numa realidade virtual que ela perde a capacidade de estar na realidade mesmo, a realidade real. Um eufemismo, tá bom? Além disso, o livro traz várias outras questões muito interessantes. Fala sobre motivação, fala sobre o esforço. O livro é realmente muito bom, né? Ela desfaz mitos, ela chama de neuromitos. Ela desfaz aqueles mitos de que não, a criança é capaz de fazer multitarefas, então ela é capaz de deixar a TV ligada, fazer a tarefa de casa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela desfaz o mito da plasticidade cerebral, ela desfaz o mito de que o nativo digital ele tem mais facilidade, então ele tem logo que ser apresentado às novas tecnologias. Ela desfaz uma série de mitos muito interessantes. Então é muito bom, sabe? É bacaninho de ler, assim, gostoso, sabe? Eu tenho outro, o Educar na Curiosidade. Eu tenho os 2, mas o que me fez acordar para a vida com relação a telas foi esse livro, Educar na Curiosidade. O Educar na Curiosidade a importância de uma criança estar no chão e ver uma formiguinha e correr atrás da formiguinha. Porque ela tem um encantamento. A gente pensa, ela desconhece o mundo. Ela nasceu e ela desconhece o mundo, ela está aprendendo o mundo. Então, um elemento que para nós é banal, a chuva, ver o pingo pingar. Para ela é demais, ela fica pum, 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 né? E às vezes a gente, menino, vai logo, vem logo, menino, né? Calça esse sapato logo, sai arrastando o menino pelo cabelo, né? Ela tem um tempo, Tipo, respeitar esse tempo, é o que ela fala do educar aqui, né? O último, educar com realismo. E não violentar esse tempo, não violentar essa natureza. Porque você apresentar questões problemáticas, questões do mundo adulto para essa criança, e questões imorais muitas vezes, né? É violentar essa natureza. Você está violentando a natureza da criança, né? Apresentando certas coisas. E hoje o mundo está tão de cabeça para baixo, né? Infelizmente, que isso é uma partilha que eu faço minha, pessoal, Thalita, né? Eu sinto uma dor, um pesar de saber que e hoje isso já acontece um pouco, que eu vou ter que adiantar assuntos com a minha filha e vou ter que, com todo jeito, tratar de certos assuntos que são muito delicados na modernidade, desse mundo às avessas que a gente vive, tão cedo. Eu vou ter que tratar desses assuntos tão cedo, porque eles vão se apresentar cedo para ela. Não estou esquecendo telas agora, tá? Estou dizendo de assuntos delicados, do mundo adulto, né? De uma sociedade de pernas pro ar. E eu vou ter que tão cedo ter que, pisando em ovos, explicar certas coisas. Porque ela vai vir com dúvidas. Mamãe, isso aqui, e aquilo ali. Né? E aí eu vou ter que dar um jeito de, dentro da capacidade dela, trazer os assuntos. Hein? E então, por meio das telas, que isso acontece assim, sem fio. Né? Tá bom? Você falou da plasticidade, desculpa, ela fala que não existe a plasticidade. Não, ela não fala que a plasticidade não existe, né? Mas é que existe um mito, né, de que o cérebro da criança, por exemplo, existe janelas de aprendizado e que se você perde aquela janela de aprendizado, ela não vai aprender aquilo mais. Não, isso não é verdade, né? Não existe essa janela de aprendizado. Ela está o tempo todo em aprendizado. Não, então se ela não tiver contato com línguas agora durante de 5 a 8 anos, né? Então ela vai tratando sobre esses assuntos. Então, voltando, né, voltando àquela evasão, quando eu falei da dissociação da realidade, né, isso passa, ela traz a informação de que isso passa pela evasão para o irreal. Tá? Então, o controle sobre a tela basicamente corresponde ao controle sobre a realidade. Né? Então, aquilo que não aparece nas telas é como se fosse menos real do que aquilo que aparece. É como se a tela legitimasse a realidade, entende? Então, se está passando na tela, está legitimado, né? Está legitimado. Então, isso é um problema, porque as crianças naturalmente vão traçar uma linha bem definida, conforme a sua capacidade, claro, entre o real e o irreal, né?
embora a criança tenha a imaginação muito né, fluida, ela sabe o que é realidade e o que é fantasia. Ela vai traçando, ela vai conseguindo traçar, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai conseguindo traçar a linha que define a realidade da fantasia. Quando ela vive uma vida imersa na tela, ela vai perdendo isso, de modo que ela evade para o irreal. É como se ela vivesse um mundo irreal o tempo todo, né? Então, as telas vão causando essa superestimulação do imaginário da criança. Então, talvez o Fred fale um pouco em algum momento sobre a construção do imaginário, né? Dentro das formações lá. Então, a tela acaba superestimulando o imaginário da criança, né? De modo que a função daquilo que é irreal transborda a função do real. Um exemplo, né, para ficar mais claro, vira e mexe sai com notícias como essa, né? A criança que pula do 10º andar porque ela acreditava que ela poderia voar, como um super-herói voa com a capa. Então amarra a toalha e se joga, né? Transbordou. A função do irreal transbordou a função do real. Porque embora uma criança saudável coloque a capa e finja ser um super-herói, e finja voar, ela não pula da janela. Ela sabe que se ela pular da janela, ela vai machucar, ela cai. Então ela tem a noção daquilo que é real. Embora ela viva a fantasia do super-herói, né? Então, aí o pai afirma, né? Ele via muito desenho do Homem-Aranha, dos pais do menino que voou do 10º andar em Colatina, do Espírito Santo, né? Essa notícia é de 2022, tá bom? Então, isso acontece. É uma superestimulação da imaginação, né? Então, falando, né, ainda dentro desse contexto daquilo que é natural da criança e aquilo que é perdido com excesso de telas, né, vai acontecer então essa diferença, né, de tempo de resposta da tela e da realidade, né? A tela tem um tempo de resposta muito rápido, clicou, pum, 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 não é assim? Né? Muito rápido. E a realidade não é assim. Um bolo para assar demora 40 minutos. Ah, mas eu estou com fome. Vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar esse bolo assar. Não vai assar em 1 segundo. Essa diferença, né? Essa diferença de time vai gerar abstinência e ansiedade mediante a falta das telas. A criança que está já bem dependente, né? E, como eu disse que eu ia falar aqui um pouquinho, a criança vai perdendo a capacidade de lidar com o ócio. Isso, para mim, também é um dos efeitos mais maléficos. A criança lida com o ócio, uma criança saudável, se vocês forem parar para perceber a criança na brincadeira dela. Ainda relacionada ao tempo lá de concentração, quando a criança é muito pequena, a capacidade de concentração é pequena. Então ela mexe aqui e larga, mexe ali e larga, mexe ali e larga, ela vai indo, né? Mas ela lida com essa transição, né? Ela mexeu aqui, aquilo ali perdeu o interesse para ela larga, ela vai para outra coisa. Às vezes ela senta no sofá e fica com as perninhas para cima. Ela lida com o ócio. Ela lida com o não ter nada para fazer. A criança teledependente, quando a tela não está ao seu alcance, e ela gostaria, né? Ela fica, não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. O que eu vou fazer, mãe? Não tem nada para fazer. Não é assim. Porque ela perdeu a capacidade de lidar com o ócio. Né? Um ócio positivo, não um ócio, um ócio positivo. Quantas vezes a criança ela não está brincando necessariamente, mas ela está deitada, ela está pensando. Vocês já pararam para vê-los assim? Eles estão pensando, senta na cadeirinha e pensa, está lidando com o ócio, né? Aí de repente arruma outra brincadeira. Então ele perde a capacidade de lidar com o ócio, né? E perde também uma das coisas que são fundamentais, né? Para um bom desenvolvimento, né, do intelecto, que é a leitura. Por meio da leitura, há um aumento de vocabulário, né? Você constrói por meio da leitura a linguagem, a capacidade de se expressar no mundo, né? De se colocar no mundo, de concatenar ideias, de absorver princípios, né? A leitura é um elemento fundamental, né? Então, essa apreensão cognitiva, né, tem uma velocidade. Na leitura, ela respeita a velocidade de apreensão da criança. Na tela, na televisão, não, né? Então, a mensagem, né? As mensagens vão vir por meio da televisão num tempo mais rápido do que a criança de fato consegue aprender, tá bom? Porque na leitura, esse tempo é respeitado. Quem faz com o hábito, né? Assim, tem o hábito de fazer leitura em voz alta para as crianças, principalmente para as pequenas, percebe. Você vai lendo, de repente você tem que parar.
Aí você vai lendo, você tem que parar. Mas e isso? E aquilo? Aponta ali, aponta pro lá, volta, mas e na página anterior? Você fala, nossa, queria tanto terminar esse livro e a criança vai pra cá. Não é assim? Com os pequenos. Ah, mas olha que bonitinho. Eu tenho um livro lá em casa que chama O Ratinho Carteiro. Não sei se alguém tem esse livro. E ele tem desenhinhos, mini desenhinhos. Gente, esse livro é lindo, mas ao mesmo tempo é um terror dos pais. Porque a criança, a cada leitura que você faz, ela descobre uma coisinha que estava desenhada no cantinho, o rabinho do coelho, de não sei o quê. E aí você lê, é assim, infinitas possibilidades ali de exploração no livro. Ou seja, ela está no tempo dela, de apreensão daquela informação. Ela está no tempo dela, ela vai e volta, ela quer que lê de novo, e você fica lá ciclicamente, lendo eternamente o mesmo livro, uma semana inteira. Muito bem. A TV não, ou a tela, né? O dispositivo não. Ele vai dando uma enxurrada de informação na velocidade que ele impõe, e quem pegou, quem não pegou, se vira aí. Né? Então não tem o respeito a esse tempo da criança de aprender a essa informação e de elaborar ela cognitivamente, né? Tá? Que é o que a leitura permite, tá? Então, necessariamente a criança que fica muito de frente da televisão ou muito no celular, necessariamente ela vai ter um tempo reduzido de leitura. Seja de leitura em voz alta pelos pais ou cuidadores, seja leitura própria, individual, né? As que são mais velhas. Necessariamente essas coisas andam inversamente, de modo inversamente proporcional. Então, se isso era um problema, né? Olha o que ele dizia, o fascículo. A televisão é irresponsável na medida em que ela reduz o tempo consagrado à leitura. O vocabulário se adquire principalmente pela leitura. Uma coisa é certa, os resultados escolares estão na proporção inversa do número de horas passadas diante da televisão. Isso era um problema em 93 com a televisão. Imagina hoje com celulares. Tá? Isso era um problema de 93. Então, hoje com celulares o que a gente vê é isso, né? As crianças, né, viciadas no telefone. E, né, a TV e as demais telas vão fornecer uma imagem realizada já. Porque como livro, por exemplo, quando você faz, já para as crianças mais velhas, você faz uma leitura de capítulo, que tem poucas figuras, ela necessariamente vai ter que começar a imaginar como é que é esse castelo mesmo, essa torre, isso e aquilo. Então, ela vai ter que construir imagens mentais. Isso gasta energia, né? Ela vai ter que construir imagens mentais, que faz parte da construção do imaginário. A televisão não, as imagens estão realizadas e prontas. De uma vez, já vem o castelo, já vem a princesa, já vem aquilo, né? Vai diminuir, né? O tempo de leitura vai escravizar essa criança a horários, programações, sequência de episódios. Ah, não, mas eu vi o episódio 1, agora eu vou querer ver o 2, e aí o 3, e aí assim vai, né? Na nossa época, né, de jovens, aí o horário chega da escola, meu Deus, que meia malhação, tem que assistir. Quem nunca? Então, escraviza em horários, episódios, né? Toda uma programação que tem por trás e pode ter por trás um currículo oculto, né? A gente tem que ter essa malícia, né? Temos que ter essa malícia. Vai reduzir a capacidade de síntese, criação, invenção. Porque é aquilo, quando você vê uma criança pequena, você vai vendo que ela está reproduzindo a realidade na brincadeira. Então, a panela que vira o chapéu, o pano que vai virar a cabana, ela está reproduzindo a realidade, né? Para poder construir essa realidade na própria cabeça, tá? E aí, como a gente estava falando de rendimento escolar, né? Vai necessariamente reduzir o rendimento, porque causa uma desorganização. Uma superestimulação, uma estimulação noturna, as luzes do dispositivo, dormir mais tarde, não conseguir acordar tão cedo, ou quando acorda vai para a escola sonolento, vai para a escola assim, né? A Catalina Becker fala mesmo de uns dados da Espanha, que as escolas tiveram que mudar as atividades da primeira aula, das aulas das 7 horas da manhã, porque os alunos simplesmente não conseguem acompanhar. Porque eles chegam assim, como zumbis, cansados por não terem dormido bem. Né? Toda aquela mudança fisiológica falando da melatonina. Outra coisa que o excesso, né, das telas pode causar é uma inversão. Né? Quando a gente estava dizendo aqui sobre leitura, etc., né, na literatura clássica, o bem é apresentado como belo, né? E o verdadeiro, o belo e verdadeiro, e o mal como feio e mentiroso. As coisas estão nos seus lugares. Não vai bagunçar o coreto, não. Isso na literatura clássica, né? As coisas estão nos seus lugares. Hoje em dia, já existe uma tendência à inversão disso, tá? Então, por exemplo, o chapeuzinho vermelho e o lobo mau, né? O lobo é mau. Ele é sacana, por quê? Porque ele representa o mal. Então existe muito bem a representação do bem e do mal, do bonito e do feio, né?
E isso é muito importante para a construção do imaginário das crianças. Mas, muito da programação hoje, né, tanto televisiva quanto a indústria cinematográfica de desenhos, etc., ela já tem uma tendência a inverter isso. Então, os monstros são simpáticos, né? Os vilões são bonzinhos. Certo? Isso é uma inversão. Isso causa uma certa bagunça, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também um pouco com isso. Então, falando agora um pouquinho de filmes, desenhos e novelas. Quando eu falo de tomar cuidado, é pensar quais valores estão sendo passados, quais valores vão ficar incutidos dentro da cabeça da criança, né? Não se trata, vejam, não se trata de demonizar o uso de telas, né? A nossa fala nunca vai entender para esse sentido. Não, então a gente vai demonizar o uso de telas e né, esse recurso tecnológico, nossa, virou uma coisa que eu não posso nem encostar. Não se trata disso, né? Não se trata disso. Se trata do bom uso, né? Do bom uso, um uso pensado e bem analisado, né? Um senso crítico a respeito disso. Por exemplo, existem muitos filmes que trazem esses heróis às avessas. Quem aqui não lembra daquela série Dexter? Mas é mais para adultos. Mas eu estou só dando um exemplo em que o Dexter ele é um assassino, né, em série. Ele é um serial killer. Só que ele é um homem, um ator bonito, simpático e ele, no fim das contas, você torce por ele. Porque ele elimina sujeitos imorais na sociedade. Né? Ele elimina ladrões. Os Minions. Hã? Os Minions. Os Minions, né? Você acaba torcendo pelo vilão. Entende? Então são heróis às avessas. Você torce pelo serial killer, porque ele consiga de fato uma vaga da pessoa, né? Mas até os heróis estão sendo desconstruídos. Não, mas ele vira. Hã? Ele vira. Os heróis estão sendo desconstruídos. Isso. O Thor, né, que era aquele... O Thor que dá martelada em todo mundo. Aí eu tô confusão, no segundo filme ele Olha. era uma pessoa totalmente frágil, obeso, Isso. ele não corpo. Então, é como se fosse uma desconstrução como é que eu tenho? Sério? Não é rotina, é a... Eu me perdi agora, como se fosse da história do herói mesmo, né? Que tem um começo, um ápice, né? A jornada do herói, isso. É a desconstrução da jornada do herói, muitas vezes, né? Então, vai acontecer um predomínio daquilo que é grotesco, né? Guerras interplanetárias, robôs, etc. Transformers, ficção científica, violência, rudeza, sadismo. É preciso cuidar disso um pouco, né? Cuidando aí da sensibilidade das crianças. Então, esse modo de ação, como a colega está falando do Thor, né, acaba sendo incutido como um modo de reação aceitável pela criança. Se eu estou vendo, ele reage dessa forma, eu reajo também, né? Então, quais horizontes vão se abrir, né, dentro dessa criança, né? Talvez os do crime, né, essa excitação nervosa, delírio, quais ideais, né? Então, por exemplo, aquele fascínio pega pesado. Ele fala, o produto próprio dessa literatura é o Neo Bárbaro, pegando pesado, né? Não que a gente não possa, em alguma medida, consumir isso, mas o que eu quero chamar vocês é ter um senso crítico, principalmente em relação às crianças pequenas. O que nós estamos permitindo, né? Nós temos capacidade de discernir o adulto, né? Mas a criança não, né? Mas até a gente perde, a gente torce pro amante, porque ele é mais romântico, porque ele é mais bonito. Exato, exatamente. Então é isso, eles não têm capacidade psicobiológica de analisar e discernir essas mensagens desestruturantes, porque são mensagens desestruturantes. Eles não têm capacidade de discernir. Por isso, na tela falta o mediador, que eu estava falando, o intérprete da realidade, né? Que são projetadas no vídeo, né? E aí, então, você tem uma connaturalidade, você começa a concordar com aquilo que é monstruoso, que é horrendo, né? Não sei, trouxe alguns exemplos, né? Convenção das Bruxas, Coraline, não sei o que dizer, que é um filme infantil, né? Enorme. Classificação indicativa, 10 anos, né? É bizarro, bizarro. O Gremlins, né, da nossa época aí de jovens, né? Então, esse tipo de diversão e de entretenimento acaba trazendo sensações para as crianças, né? Sensações e vai deformando essas sensações, definhando, né? E confundindo a mentalidade da criança, tá? Sem contar que existe por trás de tudo isso o cumprimento de uma agenda, né? Não sejamos ingênuos, né? De uma agenda globalista, uma agenda progressista que quer fazer valer, que quer fazer entrar goela abaixo na sociedade seus valores, né? Valores como gênero, homoafetividade, divórcio, controle de natalidade, pornografia, pedofilia, novos formatos de família, né? Tudo isso é um currículo oculto que está por trás de muitos entretenimentos. Temos que ficar espertos, porque a gente luta justamente contra exatamente tudo isso, né? Tudo isso. Então,
tudo isso pode trazer uma perda da pureza, uma sexualização precoce das crianças. Por exemplo, esse seriado, Jurassic Park, aqui, Jurassic World, né? Episódio 9 da quinta temporada, existe um beijo homoafetivo, certo? O filme da Cinderela, o novo filme da Cinderela, e do Pinóquio, né? Pinóquio e Cinderela, aqui é Pinóquio e Cinderela. Esse é o fado madrinho. Isso aqui é até uma atriz, é uma mulher, mas olha aqui. E aqui é um homem, é o fado madrinho, né? Então assim, por exemplo, esse desenho chamado Bridget Jones, né? É de como se fosse de uma menininha Indiana Jones, né? Só que, né, ele adota linguagem neutra e adota ideologia de gênero. Netflix, tá? Então ele tem um apelo pró-LGBT muito forte. Então, o que eu quero trazer com essa informação é, nossa, eu não posso dar, meu filho não pode ver desenho, nenhum desenho, não é assim. Mas o que eu quero dizer é, existe perigo hoje em dia nos desenhos. Existe perigo e nós precisamos estar alertas e saber o que nós estamos passando, o que eles estão vendo, tá? As novelas, né? As novelas são e foram no Brasil um dos maiores veículos de engenharia social. Quem não lembra da Por Amor, né? A história aqui. Lembra que tinha a Regina Duarte, a filha, e ela era separada, né? Depois ela arrumou um outro marido, etc. Aqui no site do Paulo de Carnaval existem 2 artigos e vídeos sobre isso, tá? Engenharia social e as novelas. E aí, num deles, ele traz 2 artigos, que são esses 2 aqui. Que é a televisão e o divórcio, uma evidência das novelas brasileiras. Então ele fala, né, que o aumento dos divórcios por mulheres divorciadas, né, mulheres divorciadas, em regiões que tinham maior acesso à programação da Rede Globo, tá? E aqui também, né, a fertilidade e as novelas, né, uma evidência no Brasil da queda da fertilidade, né, nas mulheres, a relação positiva disso com o consumo das novelas. Tá? Só um minutinho, que, assim, interessante para os pais. Miguel, ele estava assistindo o Pica-Pau, né? Eu falei para ele um dia, Miguel, eu amava esse desenho, seu pai amava esse desenho quando a gente era criança. E aí, um dia, meu filho disse que estava apaixonado, queria casar, eu falei, gente, mas onde que me vai? E ele pôs essa ideia na cabeça dele e eu tentando desconstruir isso. Falando aí, daí eu fui descobrir que ele estava apaixonado pela UM, a passarinha lá, né? Eu achei estranho, aí eu fui ver. Aí no desenho que ele estava vendo, eles se apaixonavam pelo. Parecia um monte de coração. Olha, uma coisa que a gente pensa, nós estamos inofensivos. Eu assisti, quantas vezes eu assisti, percebeu tanto que a gente tem que ter cuidado. Porque eles absorvem, né? Absorvem mesmo. Então, vamos falar agora, para finalizar, sobre soluções e recomendações, porque, bom, né, já expusemos os detalhes de tudo isso e em que medida? Eu acho que a grande pergunta que cada família tem que se fazer, em que medida esses riscos, esses problemas afetam a minha família? Em que medida, né? Famílias são diferentes, cada pai lida de um jeito com o seu filho. Em que medida isso afeta nossos filhos e nossos alunos? É uma realidade que vai se apresentar aqui na escola, pode se apresentar, né? Então, eu acho que a gente tem que identificar, né? Pensar numa resolução, agir por meio de uma intervenção e ajustes e depois ter consistência e persistência diante da resolução que enquanto família você tomou, né? Porque é o seguinte, como o padre tem nos explicado sobre as virtudes, eu acho que hoje em dia, né, o mundo de hoje nos clama a ter muita temperança em relação a esse aspecto, né, a esse tema. Muita temperança, né, moderação no uso e muita prudência em relação a vigiar, saber aquilo que a criança está consumindo. O ideal, né, seria 0 telas, né? O ideal seria 0 telas, porque a tela não apresenta em si nenhum benefício exclusivo. Não apresenta, mesmo com uma função pretensamente educativa, a tela, a gente viu que ela não é um elemento, assim, um veículo bom de aprendizagem, né, perfeito de aprendizagem. Então, ela não tem um benefício exclusivo, né? Qual é o possível? Qual é o ideal? Temos que pensar isso, né? O ideal seria 0 telas, né? Pelo menos até 2 anos de idade, 0 telas, né? Mas que tal 0 telas até 6 ou 12 anos? Podemos pensar nisso, podemos, né, levantar esse sarrafo um pouquinho, não sei, cada família tem que avaliar. Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria faz uma recomendação, tá? 0 a 2 anos, evitar a exposição de telas, né? Sem necessidade. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. 6 a 10, de 1 a 2 horas. De 11 a 18 anos,
limitar por 2 a 3 horas. No entanto, são limites máximos, não são limites mínimos. Entende? Isso é um limite máximo. Então temos que pensar que isso seria o máximo e o mínimo. Né? Cada família tem que avaliar. E o mínimo. Né? E aí uma família que busca reduzir, sabendo então dos malefícios, eu acredito que poderia reduzir gradativamente. Né? Reduz 10% do uso, depois 20%, depois 30% ao longo de uma semana, 2, 3 no mês, né? Para colher os frutos do benefício dessa redução gradual. Tá? Então aqui está dentro de um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui é só uma notícia de que uma escola brasileira proibiu, né, celulares em sala de aula, que faz link com aquela que a gente estava falando, né? O celular dentro de sala de aula e o perigo que isso traz. Tá bom. Já foi. Aqui é esse manual, né, de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui ele lista, assim como eu listei lá no começo, ele lista também, né, todos os problemas médicos e alertas de saúde em relação ao uso excessivo de telas, né? Então, por exemplo, dependência digital, sedentarismo, bullying e o cyberbullying, né? Hoje já existe esse termo do cyberbullying também. Os riscos da sexualidade, nudez, né? Abuso sexual, transtornos de imagem e autoestima, sobretudo nas meninas. A tela afeta as meninas diferencialmente em relação aos meninos, tá bom? Por quê? Porque a mulher tem uma construção da autoimagem muito diferente da construção da autoimagem masculina. Então a menina se compara, a menina vê a outra foto da outra, que está mais magrinha, que está mais gordinha, que está mais alta, está mais baixa, está com a roupa XY. Isso afeta a psique feminina muito mais. Então quem tem menina aí tem que cuidar disso também, né? Então, eles fazem uma série de recomendações, né? Viver com mais saúde do lado de cá das telas, né? Ou seja, ter a criança, eu entendo isso como ter a criança muito próxima de si. Muito próxima. Gente, a infância dura 12 anos. É muito rápido. As crianças hoje têm 8, 9. Quando a gente piscar, acabou. É muito rápido, vai passar muito rápido. Então, a gente tem que tê-los muito próximos de nós, sabe? Muito próximos, assim, ó, em contato, né? Porque a tela vai causar esse isolamento social entre os pais e os filhos, né? Uma convivência próxima. Então, eles falam, para todas as idades, nada de tela durante as refeições, né? Evitar telas durante as refeições, desconectar 1 a 2 horas antes de dormir, para não ter aquele efeito do excesso de luminosidade, né? Não permitir que as crianças fiquem isoladas em quartos, banheiros, com dispositivos, porque você não está vendo o que está acontecendo. Isso são recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Estimular o uso em locais comuns da casa, né? Criar regras saudáveis para o uso, né? Regras de segurança, senha, a gente vai falar rapidinho disso aqui, né? Mas também tem momentos de desconexão familiares, né? Momentos de convivência, jogos, contação de história em casa, sem que tenha que ter uma tela ali para mediar aquelas relações, né? Evitar, né, esses encontros online com pessoas desconhecidas, etc. Isso para mais velhos, né, crianças mais velhas. Oferecer também, a gente... Rapidinho. Oi. A gente tem que preocupar muito com isso, porque eu trabalhei já na área de infância de um rapaz super inocente, falou ali, saindo da adolescência, marcou um encontro por internet com uma menina. Não sei se vocês ficaram sabendo, há muitos anos atrás. E ele foi assassinado lá no ginásio, porque essa menina era mulher de policial. Então, são coisas que a família paga, a família extremamente religiosa, o menino morava em Brasília, veio para se encontrar com essa menina e foi assassinado de forma muito cruel. Sabendo dos riscos, né? Nós, enquanto pais, sabendo desse risco, nós temos que orientar as crianças, né? E os pré-adolescentes, os adolescentes. Não é possível que a gente entregue um dispositivo com acesso à internet assim, para um uso ilimitado, né? Sem mediação, sem controle de tempo, sem outros filtros, né, que podem ser colocados. É perigoso, existe perigo, né? E a gente também precisa dar a contrapartida, porque se hoje essa tela se configura como uma ameaça para as famílias, a gente também tem que fazer a nossa parte, fazendo uma contrapartida, oferecendo essa convivência, oferecendo uma saída, vamos para o parque, vamos fazer um esporte, vamos jogar uma bola, né? A gente precisa também dar uma contrapartida, né? E aí existem outras estratégias práticas, por exemplo, incentivar as crianças a falarem aquilo que elas veem. O que você viu? Como é que foi hoje? O que você viu lá, né? De modo que se estabeleça uma afetividade tão boa e sólida que ela se sinta segura de dizer coisas para você. Os pequenininhos contam, mas conforme eles vão ficando mais velhos, se você não vira um parceiro mesmo do seu filho, eu imagino que eles comecem a esconder coisas, né?
a não sentir abertura para contar, para conversar, né? Então, se você, enquanto pai, vir algo, diga algo, no sentido assim, hoje existem muitos grupos, acho que não é nosso caso aqui, mas de escolas que tem grupo da escola, aí vamos supor, né, dos coleguinhas da escola, o pai pegou e viu um material inapropriado e não falou nada, né? Deveria ir lá na direção da escola falar, né? Se você vê algo, não adianta você ir lá e apagar, as crianças já viram, né? Isso pode ser uma realidade meio distante da nossa, mas isso está acontecendo no mundo, né? Limitar o tempo de uso, habilitar controle parental, instalar filtros de conteúdo como filtro no DNS, né? Dos dispositivos de roteador, como esse Cloudflare aqui, esse Google Safe Search. Esse Google é interessante, porque na hora que você instala ele, vamos supor que a criança acesse um site que vem uma imagem inapropriada, uma imagem de nudez, por exemplo, ele desfoca, entende? E ela não vê. Então tem essa saída também, né? Ensinar os adolescentes, né, pré-adolescentes, a não compartilhar certo tipo de informação pessoal, onde estuda, né, senhas, nome completo, CPF, essas coisas, né? Tem um aplicativo normalmente para o próprio custódio. Olha aí. Você instala e você controla tudo que vai estar pelo seu celular, né? Pois é. Então, eu entendo que esse controle parental é importante uma vez que a criança tem algum uso, né? Se você quer deixar o uso zero, tudo bem, esse é o melhor dos controles, né? O uso zero é o top de linha do ideal. Só compartilhar uma coisa aqui, Nervão. Eu assisto todo dia de manhã, então eu sorrindo para a vida, pessoal. E esses dias teve um testemunho de uma mãe que a criança teve uma contaminação pelo celular. Não sei, parece que ele está num site de banda espiritual. Aí, facilmente só relatou, eles não mostraram imagens, eles falaram que eles ficavam várias vezes batendo a cabeça no chão, perto da piscina, ali nadava sobre o cabelo assim, e ele falou que eram imagens terríveis. E um sacerdote teve que ir várias vezes na casa fazer um acompanhamento da criança, um pai com a mãe, para conseguir. Riscos para além do imaginável, né? Pois é. Porque, veja, o que a gente fazia quando não tinha internet? Gente, a gente fazia muita coisa. E nós já somos de uma geração que é produto, hein? Colinha na mão, né? Cliente ia passar a cola e depois tira a colinha? Quem não? Nossa, era bom demais. Mas nós já somos produtos da ação das novas tecnologias, né? Nós aí nascemos na década de 70, 80, 90, né? Tá bom? Então tem saída. Só uma coisa, o Padre Zezinho tem uma música dele que eu acho tão legal, que ele fala assim, que a gente acha que a gente está com o controle na mão, mas o controle está do outro lado. Sim. Eles que estão... Exato, totalmente, é o currículo oculto. E aí, quando você falou isso das telas, a gente passa isso muito lá em casa. Às vezes a gente está tão corrido e deixa isso na tela. Se passa um pouquinho, o comportamento já muda. completamente. É outro, é impressionante. E eles respondem super bem também. Se você tira, é questão de 2, 3 dias, eles estão completamente adaptados. É uma desintoxicação que você faz, né? É o detox das telas. Mas o que eu vou pôr esse menino para fazer? Gente, nós precisamos criar essa contrapartida. Então, leitura em voz alta, né? Criança ama água, ama farinha. Tá suja, mas algum nível de cálcio tem que ser admitido. São crianças pequenas, né? Gente, quantas horas você dá 2 baldes cheios de água ou um pacote cheio de feijão velho? Nossa, aí fica lá transvasando e não sei o que. Fica tudo cheio de feijão. Fica. Mas farinha, né? Como diria o Homo, jogos sujar faz bem. manipulativos hoje, a indústria pedagógica é uma coisa surreal. Quem gosta disso quer vender até tudo para poder comprar jogos manipulativos, né, Miriam? As loucas dos jogos manipulativos. Então, hoje, se você vai em jogo pedagógico, material pedagógico no Mercado Livre, na Amazon, assim, é uma infinidade de coisas interessantes, né, para fazer. Sério, mas eu não tenho grana. E tem uns que diverte até a gente. Exato. Não é só... Mas eu não tenho grana, custa dinheiro. Tudo bem, custa dinheiro. Então vai lá pra pracinha do Santa Luzia, sabe? Então vai pro Parque Ecológico, vai ouvir música, vai usar o dispositivo. Você compra essas coisas, você pega uma caixa de papel e se diverte mais com a caixa. Exato. E sabe o que eu faço com música? Para não deixar na tela, eu passo uma playlist do Spotify para uma caixinha. Então o celular fica fechado, né? Mas tá passando para a caixinha. Ixi, eles ficam com essa caixinha para lá e para cá. E ficam ouvindo músicas que estão sob a minha escolha ali. Então temos que ter uma certa criatividade, né? Eu, particularmente, Thalita, sou uma defensora da literacia familiar, né?
Acredito no poder da leitura em voz alta desde muito cedo, né? Colho frutos hoje para as crianças. Eu acho que de tudo isso que a gente falou, eu acho que a leitura em voz alta salva as crianças desses perigos que a gente está falando, sabe? É um instrumento, né, imprescindível É o para o antídoto. desenvolvimento humano, não tem como, né? Da expressão do pensamento. Mas eu não sei quais livros comprar, Thalita. Eu sei lá, eu tô perdida aí, esse universo é novo para mim. Calma. Recentemente, uma moça que é uma divulgadora da leitura em voz alta, ela é chamada de Marcela San Martin, o nome dela. Ela tem um perfil no Instagram e ela desenvolveu uma plataforma de livros, né? De indicações de livros. Então, se você está perdido e não sabe nem por onde começar a comprar livros, por exemplo, você acessa aqui a plataforma dela, custou, sei lá, R$19 por mês, o acesso é vitalício, chama Me Conta, né? Você entra lá e aí você vai em livros para desenvolver, livros para instruir, livros que conectam, né, relação afetiva, e todos os livros, são mais de 1000 indicações, todos são passados pela curadoria dela. Ela fez a curadoria, ela é apaixonada por livros. Então ela foi fazendo ao longo dos anos a curadoria, sempre trabalhou com isso, mas de repente ela teve um insight de ganhar dinheiro com isso. Então ela fez a plataforma, todos os livros que você encontra lá são livros adequados. Livros de ideologias, livros de problemas, né? Então eu assinei a plataforma, é muito bacana mesmo. Então você acessa e vai vendo, bom, pode comprar aquele livro sem medo de errar. Porque muitas vezes a gente pode errar nos livros também, porque existem livros que cumprem, né, causam um desfavor, na verdade, na educação. E, por fim, né, eu entendo que, junto de tudo isso, não adianta a gente pensar em externalidades, né? O que está externo a nós. Eu acho que a grande mudança, se você deseja uma mudança em relação ao uso de telas na sua família, eu acho que é preciso fazer uma mudança de mentalidade dos pais. Eu acredito nisso, né? Um resgate dessa mentalidade que a gente está falando, né? Que passa por compreender quem é a criança e os seus comportamentos esperados, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, aceitar isso e não querer que a criança não seja uma criança. Ela é uma criança, né? A gente passa por isso, passa por entender que educar demanda esforço. Educar custa, gente. Não adianta a gente querer uma vida fácil, né? Entrega ali, a criança cala e pronto, tá resolvido. Isso vai se acumulando. Isso vai criando uma dependência. Isso vai trazendo consequências. Não adianta. Educar custa. Custa mesmo. Mas Deus não chamou a isso. Deus entregou essas crianças, né? E entender que essas interações de qualidade são investimentos que você faz no desenvolvimento dessa criança, né? Que vai ter um desenvolvimento melhor a médio e longo, curto, médio e longo prazo, né? O poder do exemplo. Essa mudança, esse resgate também passa por entendermos que nós somos os grandes exemplos até mais ou menos 7, 8 anos de idade. E como nós estamos nos comportando em relação a telas. Nós estamos conectados 24 horas por dia. Em maior ou menor grau, estamos conectados e viciados nas telas também. Então a criança ela pode estar simplesmente também imitando o comportamento dos pais. E é isso, eu não estou fora desse barco de vocês, tá? Estamos todos aqui no mesmo barco. Lamentando o fato de estarmos muito conectados. Vocês não acham? Né? A gente está o tempo todo, porque o banco está no celular, porque tudo está no celular, o celular. Né? Então a gente precisa também de uma autoeducação, de um autodomínio. Nós precisamos da virtude da temperança, o que não é fácil. Porque está tudo, está o banco, está o aplicativo, está o WhatsApp, está tudo ali. Né? O trabalho. O trabalho também. O trabalho, tudo. Né? Até o padre falou quando a filha da Lívia falou, né, sobre o divertimento, ele falou, tenta buscar divertimentos então fora do dispositivo, né, já que o trabalho está todo no dispositivo, porque senão a gente vai misturar trabalho com divertimento e a vida vai se passar por meio de uma tela o tempo todo, né, até porque nós já somos produto de uma investida digital, nós já somos produto da terceira revolução industrial, nós já somos produto disso, né, então por isso é difícil. E quando há divergência entre o pai e a mãe? Isso também pode acontecer. A mãe quer zerar a tela ou quer zerar ao máximo e o pai não concorda. Ou o pai acha que não tem problema. Por exemplo, não sei, existe uma divergência. Isso pode acontecer nas famílias. Então, nesse caso, né, é preciso, pelo menos, eu acredito, ter uma coerência no estilo parental. O que não significa concordar. Né, necessariamente assim, eles estão perfeitamente em consenso, o pai e a mãe. Mas eles têm que ter uma coerência no estilo parental deles com aquela criança. Então, por exemplo, entrar, né, ter uma conversa, propostas conversadas entre o casal, fazer concessões de ambas as partes. Então, por exemplo, olha, vamos combinar o seguinte, no meio da semana não tem a tela. Aí no fim de semana a gente permite
tantas horas, a gente permite tais recursos, a gente permite tais filmes, entrar num consenso. A mãe vai estar frustrada porque no fim de semana a criança vai estar usando. O pai vai estar frustrado porque no meio da semana a criança vai estar com tela zerada. Pode até acontecer, mas eles estão pelo menos concordando ali, entraram num consenso. Não é nem tão Walmart nem Inglaterra, né? E visar o bem maior, né? Da educação dos filhos, a harmonia familiar, investir também na formação do cônjuge. Porque a gente também precisa de formação, que é o que o padre está tentando passar, né? A gente entender sobre as virtudes para tentarmos ser pais melhores, né? Porque é isso, você pode estar presente estando ausente. Quantas vezes? Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes? Entendeu? Então, eu percebo que as crianças percebem. Eu não sei se vocês acham, mas eu percebo que eles percebem. Mãe. Tipo, mãe, eu tô te chamando, poxa, para de olhar para isso aí, né? Sei lá. E vale a pena, é um esforço, mas vale. Eu penso que vale, né? E aí eu lembro sempre das palavras de Santa Teresa d'Ávila, né? Porque muito vale aquilo que muito custa. Ao contrário, muito custa aquilo que muito vale, né? Eles valem muito. Eles valem muito, né? E aí eu acho que vale a pena. Porque essa é uma leitura que eu faço, pessoal, Thalita, né? Eu vou prestar conta da educação que eu dei para eles. Quando eu estiver com o Nosso Senhor de frente para ele, eu vou prestar conta do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Então, eu não quero chegar na frente do Nosso Senhor e dizer, Senhor, pois é, eu podia ter feito tal coisa, mesmo evitado, né, aquela situação, mas eu não fiz nada. Eu não quero. Então, por isso, eu vivo uma constante tentativa, né? Uma luta constante. É difícil, é bem difícil, por quê? Porque as crianças fazem barulho, é caótico quando você tem crianças de diversas idades dentro da casa, é cansativo mesmo, né? Mas a humanidade já chegou até aqui assim? Pô, isso aí é coisa de 200 anos atrás, gente, né? Nós chegamos até aqui, a humanidade chegou sem telas, né? E como nós tínhamos, como é que foi a paciência das mães, como é que foi a paciência dos pais? Lógico, falamos no começo, o mundo era diferente, né? As crianças tinham mais recursos, tinham mais onde estar explorando esse ambiente. Mudamos, estamos num contexto urbano agora. Mas temos que ter saídas, não é possível que não tenha saída. Né? Não é possível que nós estamos entregues aí e pronto, né? Tudo bem? É isso. Obrigada, gente. Bom, vamos ali para as dúvidas, não temos tempo mais, né? Na verdade, eu tenho dúvidas, é compartilhada. É um artigo que eu li essa semana que a gente tem visto o número de autismo aumentar absurdamente, né? E assim, no artigo falava que daqui a 10 anos, algo em torno de 6 a cada 10 crianças podem ter um certo grau de autismo. A prevalência de autismo para mim é uma coisa absurda. E assim, não tem nada virtual comprovado, mas assim, a gente vê com tudo que você falou que realmente faz um grande sentido, assim, às vezes assim, não é medida, nem né? Não está relacionado. Sim. Porque falar, não, pode ser só uma questão de diagnóstico. Hoje se diagnostica o autismo e todos os outros transtornos, e antes não, gente, pera. Porque se mesmo sem diagnóstico antes, nós teríamos essas pessoas, né, que ainda não morreram, da geração passada ou retrasada, você veria essa pessoa hoje vivendo o seu transtorno, sendo uma pessoa que possui um transtorno, mesmo que ela não tenha tido diagnóstico no passado. Mas hoje você não vê tantas pessoas com esses diagnósticos que foram de gerações passadas. Você vê essa geração apresentando esses transtornos, né? Então, o que é que está no hoje, né? O excesso causa até na construção física do cérebro. Então, o que o excesso hoje está causando na geração de hoje? Alimentação, enfim, né? E tem o autismo virtual. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso. Aí a gente estava no meio e ela falou assim, tá vendo aquela criança ali? Ela tem autismo virtual. Eu vi, que é isso? Aí ela foi explicar e disse que já tratou criança. Tem casos que é só tirar as telas, a criança volta ao normal. A criança já estava assim, eu nem sabia que existia isso aí. Ela até mostrou que é uma criança, nesse caso que a gente viu, estava andando na pontinha só do pé, a criança não conseguia pôr o calcanhar eles no chão. assim, né? E aí ela foi explicando, eu nem sabia que existia autismo virtual. Falei, pelo menos se os pais verem e descobrirem, tira, né? E melhora. Sim, claro. Nesse caso. Tem uma questão de análise entre o que é, às vezes, genético, pode ser que exista, né? Assim, existe. Aquele artigo fala das predisposições, né? Que ainda é difícil definir, né? Mas que existe sim as tendências viciantes, né? Que os dispositivos acabam trazendo para as crianças. Falando. Tem agora, sim, os diagnósticos de autismo já adulto, né? Acho que eles não deram o diagnóstico há 20 anos atrás, aí agora eles dão diagnósticos para adulto do sono. Tem
tem autismo, né? Tudo bem, mas a prevalência mudou. Porque mesmo com o diagnóstico feito agora, você então teria muitos adultos, né? Pessoas da geração passada ou anterior, apresentando os transtornos. Não é o caso. Quantas pessoas você conheceu, a sua família conheceu, que eram autistas, né? Pessoas das gerações passadas. Hoje, então, uma efusão de... Estatisticamente aqui deveria ter. Exatamente, sim. Porque nós somos uma amostra da população. E não tem. Né? Então, o que é que está acontecendo? Então, isso pode passar pelas telas. É isso. Espero que tenha contribuído aí para os alertas, né? Não são dogmas, né? Não é demonizar o tema, muito pelo contrário. É abrir os olhos e a gente ter um senso crítico, né? Para melhor conduzir nossas crianças. Mas, bom, bem denso mesmo, né? De fato, por isso a importância de nós abrirmos esse parêntese na formação do professor Frederico. Era um tema que a gente não queria adiar mais de conversar com vocês. Sobretudo porque a gente pode usar a palavra de nosso Senhor, né? Conhecereis a verdade e é a verdade que nos libertará. A partir do momento que nós temos contato com essa verdade, a escolha é nossa. E o Senhor também nos dá essa liberdade de escolhermos. O que vamos fazer? Como Thalita bem disse, nós não estamos aqui para ditar regras para vocês. Em nenhum momento. Nós estamos aqui para caminhar com vocês, porque também somos pais e mães, né? Estamos todos no mesmo barco. Só que, enxergando essa verdade, buscar caminhar juntos, né? Caminhemos juntos. Nós estamos formando uma comunidade que caminha junto. Então, se dentro aqui, as crianças que convivem aqui têm esse privilégio de terem pais preocupados com essa realidade, atentos e dispostos ao esforço de despender mesmo esse cuidado, como o pai também disse, né? É trabalhoso, mas se nós estivermos dispostos, se nós nos ajudarmos, nossos filhos vão conseguir passar dessa fase. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim: mas vocês estão criando crianças alienadas, vocês estão deixando elas fora do mundo. A criança que não tem o contato com a tecnologia hoje, ela está fora da realidade. É interessante que a Catarina desfaz esse mito. E ela diz, veja, a obsolescência tecnológica, ela chama de obsolescência tecnológica. Não tem a ideia da obsolescência programada, das coisas numa geladeira que você compra, daqui 5 anos já não presta, justamente você comprar outra? Então, a obsolescência tecnológica. Existe esse argumento, não, ele vai ficar um analfabeto digital se você não oferecer. Ela diz, é exatamente o contrário. As tecnologias são tão intuitivas, de modo que você não precisa de nenhum ensino. É só você dar o celular na mão dele e vai poder mexer. Elas são tão intuitivas que é o contrário. Você gasta tempo ensinando e oferecendo isso agora, muito provavelmente daqui a 5 anos, as coisas que ele aprendeu já não sabem mais. Porque elas já mudaram. Então, para que você vai gastar tempo, um tempo precioso de ensino, que ele poderia estar aprendendo coisas maravilhosas agora? Deixa ele aprender depois. Quando ele for mais velho, ele vai clicar assim e vai aprender. E as coisas que ele aprendeu com 8 anos já não vão valer mais. Exato. Então, para que gastar esse tempo agora? Um outro fator muito importante: formação do imaginário. Aquilo que a criança, aquilo que a gente vê, a gente não desvê, como a disse. Então, a gente percebe uma palavra que, para uma criança que ainda não teve uma deformação do imaginário, para ela é uma palavra natural. Vou dar um exemplo. Se eu digo, vai pegar o pau. Para uma criança que vive na realidade e não teve o imaginário deformado, isso é natural para ela. Em nenhum momento ela vai ter a conotação que nós já temos, porque nós já somos adultos, em algum momento tivemos contato com isso, de ter a conotação dessa palavra deturpada. Uma criança que já teve o imaginário corrompido, ela já tem a malícia. Aí eu posso dizer, mas é tarde, os nossos mais velhos aqui têm 9 para 10 anos. Não é tarde. Talvez alguns já estão com essas palavras no imaginário corrompido, mas há tempo, sempre há tempo de recomeçar.
Nós, com que idade nós recomeçamos? E como eles fazem o imaginário corrompido, né? É você oferecer coisas de qualidade. Então não dá, eu ofereci e a partir de agora eu parei de oferecer. Você não vai pôr nada no lugar? Você precisa colocar algo no lugar, algo de qualidade. E coisas que elevem a alma da criança. A gente não nos enganemos. Aí as pessoas podem, voltando à questão que eu falava, vocês vão criar a criança numa redoma, vocês vão criar numa bolha. Enquanto é possível, por que não? Eu preciso. Quem vai oferecer coisas boas para essa criança? Se não eu como mãe, se não meu esposo como pai. Eu vou esperar das pessoas lá fora que muitas vezes ainda não tiveram contato com essa verdade. Não é que elas não querem, talvez ainda não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo. Só um minutinho, deixa eu só concluir esse raciocínio. Então, vamos sim aproveitar essa oportunidade, onde aquele conjunto de interesses ali deles ainda é pai e criança e brincadeiras, e vamos enxertar, eu diria assim, o máximo de coisas maravilhosas que a gente pode dar para essas crianças. É uma música de qualidade, uma música que tenha uma melodia que afine a alma dela e não que desafine, se é que vocês me entendem, né? Como o Thalita falou, os aprendizados, porque a batida do funk, a batida de outras músicas que são mais divulgadas é para desestruturar mesmo, é para desordenar, exatamente. Agora, se você apresenta uma música que ordena a alma dessa criança, aí ela vai chegar um momento que ela vai ter um contato com tudo isso, porque nós não poderemos criá-los para sempre nessa bolha. Só que eles já tiveram contato com essa beleza, com a bondade e com a verdade. E aí sim, eles terão a capacidade, talvez não naquele momento em si, mas em algum momento eles vão ter a capacidade de se questionar. Na casa do meu pai, nem os criados, né, comem aquilo que eu estou comendo aqui. E por que eu estou aqui? Eu tenho para onde eu voltar. Eu vou voltar. E aí já causou a impressão correta. Essas coisas imprimem a alma da criança. E aí a impressão que a gente quer que aconteça já aconteceu. Né? Foi acontecendo ao longo dos anos a impressão certa. Por mais que eles tenham contato, de alguma forma eles vão estar mais capazes de discernir. Exato. De olhar e falar, não é tão bom, né? A minha alma não foi criada para isso. Gente, isso não acho que é isso. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu tenho algo melhor. O meu pai me oferece algo melhor. E eu sei para onde voltar. Os meus pais já me indicaram o caminho. E me deixam na liberdade, assim como o nosso Senhor nos deixa na liberdade.